aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize. Um podcast voltado para profissionais de saúde que desejam se atualizar em uma das áreas mais difíceis da clínica médica, que é a reumatologia. Meu nome é Rívica. Meu nome é Alexandre. Meu nome é Pedro. Meu nome é Edgar. E o tema escolhido para hoje foi óligo e poliartrites crônicas, ou seja, pacientes com mais de uma articulação acometida e que perduram com sintomas por mais de 6 semanas. O objetivo é falar sobre como que a gente vai fazer a avaliação inicial, algumas pistas que podem nos ajudar a classificar o paciente em determinados padrões de acometimento e como a gente vai fazer a avaliação desses pacientes do ponto de vista clínico. Então, um tema super importante para a gente discutir, justamente para a gente avaliar qual seria o quadro etiológico desse paciente. Então, os pacientes se apresentam apenas com um quadro inflamatório para a gente, mas a gente tem que identificar qual seria a doença que está por debaixo desse quadro inflamatório. Não apenas ficar tratando a inflamação, a dor desse paciente. Isso é importante a gente ver também em outras situações clínicas. O paciente ele chega, por exemplo, só fazendo o tratamento da consequência. Aquele paciente que já tem uma crise de ansiedade por muito tempo e está usando só um benzodiazepínico. Aquele paciente que ele vem com esse quadro álgico e não trata a causa do problema. Então é muito importante que a gente avalie esses pacientes que já estão entrando na cronicidade após 6 semanas. E quanto mais tempo a gente perder com esses pacientes, maior risco desse paciente evoluir com um quadro sequelar. E eu acho que, além da causa, é importante perceber que a articulação pode ser a porta de entrada de uma doença sistêmica. Então, a gente está reconhecendo uma doença sistêmica por uma simples dor articular. E o paciente ele não vai falar, o que você vai fazer hoje? Eu vou no reumatologista porque eu tenho uma doença sistêmica, eu tenho um BC, eu tenho lúpus. Ele vai porque ele está com dor na articulação. E cabe a nós, enquanto reumatologistas, fazer esse reconhecimento e tratamento adequados. Assumir a nossa responsabilidade e esse papel na frente do paciente e das outras especialidades também, Cabe ao reumatologista assumir esse papel. E assim, se a gente for parar aqui para falar de todas as doenças que têm um acometimento articular, um acometimento óligo ou poliarticular crônico, a gente pode passar aqui dias falando. É muita doença. Então vamos começar, Pra não vamos demorar começar. muito, Com certeza. E aí, nós como clínicos, a gente tem, a gente organiza as doenças em padrões. O primeiro passo na nossa organização para a gente chegar num diagnóstico é organizar em padrões de acometimento e dentro desses padrões a gente tentar classificar o paciente dentro de uma doença. Muitas vezes a gente não vai conseguir já classificar de cara esse paciente, só o tempo vai dizer isso pra gente. Então, o que a gente tem que avaliar com relação ao padrão de acometimento articular? Se ele é um padrão aditivo, ou seja, o paciente começa a ir somando articulações, se é um padrão migratório, ou seja, sai de uma articulação e vai para outra, ou se é um padrão intermitente, como é um paciente que tem uma artrite em algum momento agora e logo depois ela retorna. Outra coisa também bastante importante é a graduação dessa inflamação. É um paciente que já se apresenta com um quadro articular exuberante, explosivo, ou é aquele paciente que vai inflamando aos pouquinhos, um quadro mais insidioso também? Também isso pode dar dicas a determinados agentes etiológicos. Acho que a primeira coisa, a gente definiu que é um quadro articular inflamatório, Então, aquele paciente que tem sintomas de inflamação, ou seja, que a dor é pior pela manhã, associada à rigidez matinal, isso de várias articulações que a gente já definiu como pelo menos maior ou igual que 2 articulações. Dentro desse quadro inflamatório, a gente pode dividir nos padrões de envolvimento. Como o Alexandre falou, a gente tem as artrites que têm um padrão de acometimento migratório, padrão aditivo ou um padrão intermitente. E a gente tem grandes exemplos disso, Então, com relação aos acometimentos intermitentes, a gente sempre vai lembrar, por exemplo, da gota, que é uma clássica, insulto-remissão, mas geralmente é um quadro mais monoarticular e com a evolução da doença passa a se tornar óligo ou até mesmo poliarticular. A gente também vai lembrar de outra artropatia microcristalina, que é a doença por pirofosfato de cálcio. Outras menos comuns, como o reumatismo palindrômico, também pode fazer esse padrão insulto-remissão. Aquela síndrome, que é RS3-PE. Já em relação ao quadro aditivo, a gente tem a grande representante, que é a artrite reumatoide.
A artrite reumatoide eu acho que é o protótipo, né, das artrites crônicas, né? Mas embora a gente classifique ela como artrite crônica, a gente quer fazer o diagnóstico mais precoce possível, pelo que a gente comentou. Isso é que vai fazer com que a gente tenha uma doença com menos dano. Então é aquele paciente que evolui inicialmente com uma óligo ou poliartrite simétrica de grandes, médias e pequenas articulações, predominantemente em mãos e pés, evoluindo para as outras articulações como joelhos, tornozelos, ombros e cotovelos, com característica mais agressiva e destrutiva também, levando a deformidade se não adequadamente tratada. Mas eu acho que antes da gente lembrar da artrite, eu acho que é como a Rivka comentou, né? A gente lembrar da artralgia inflamatória, que muitas vezes é o primeiro sinal do paciente e que isso pode estar presente em diversas doenças também, incluindo lúpus eritematoso sistêmico, outras doenças do espectro do tecido conjuntivo, como síndrome de Sjögren, as próprias miopatias autoimunes sistêmicas, ou a própria esclerose sistêmica sendo menos comum como um protótipo dessas causas também. Acho que o nosso principal papel é saber o melhor momento de tratar. A gente quer tratar o quanto antes, mas ao mesmo tempo, assim, a gente quer tratar o quanto antes, aproveitando a janela de oportunidade e conseguir encontrar aquele paciente que consiga atingir mais facilmente o período de remissão sem uso de medicações, mas também a gente tem que ver qual paciente que realmente vai evoluir com uma artrite persistente e uma artrite que tenha associado a danos, e se a gente também não está tratando uma outra doença como se fosse artrite reumatoide. Então, acho que nosso principal papel nesse momento é pensar quais são aqueles pacientes que estão em risco de persistir com um quadro articular e pensar no diagnóstico diferencial também. E aí eu acho que tem uma dica boa que o Pedro pode falar para a gente também, que é quais articulações são acometidas, né? Então, existem algumas doenças, como por exemplo no caso das espondiloartrites, que tem um começo um pouco diferente quando comparado, por exemplo, a artrite reumatoide ou a própria gota, né? Aquilo que a gente já comentou antes. Quais são essas principais dicas e quais são os diagnósticos diferenciais nessa situação, Pedro? Então, nos pacientes com espondiloartrites, o que a gente acaba observando, e aqui nós vamos focar mais no quadro periférico, que vai chamar mais atenção no nosso diagnóstico diferencial com as outras artrites, é o quadro mais óligo-articular, predomínio de membros inferiores e podendo evoluir para um quadro poliarticular. Um quadro poliarticular que a gente observa é mais já no espectro da artrite psoriásica, mas não necessariamente o paciente ele vai se apresentar já de forma inicial com quadro poliarticular. Então, se você encontra um paciente que apresenta-se com um quadro mais óligo-articular, de membros inferiores e não está se encaixando, por exemplo, numa artrite reumatoide, que você acaba pensando pela prevalência, você tem que pensar que se esse paciente ele pode estar dentro do grande grupo das espondiloartrites, já é importante você avaliar a possibilidade de o paciente ter entesites. Então, nós estamos aqui focando na articulação, mas depois a gente vai falar um pouco sobre manifestações extraarticulares ou até dentro do aparelho locomotor, estruturas que comumente estão relacionadas com as nossas doenças. E quando a gente pensa nas espondiloartrites, a êntese ela tem que ser muito bem avaliada. Então, a gente vai avaliar a inserção daquele tendão no osso, principalmente a nível de epicôndilo, a nível de tendão aquileu, a própria fáscia plantar e outras ênteses que a gente tem pelo corpo. E aí, já puxando um pouco para o quadro axial, nós temos o ligamento interespinhoso, ou até mesmo no externo, a parte condroesternal. São estruturas que costumam inflamar nos pacientes com espondiloartrite. Então, às vezes, você tem um quadro mais óligo, mas o paciente ele tem um predomínio mais entesítico. Diferente, por exemplo, se já vê um paciente com quadro poliarticular, você pode até ter um paciente com espondiloartrite, mas você já vai caminhando para outras artrites que não as espondiloartrites. Mas aí eu acho que se a gente sair um pouco da articulação, sempre ajuda muito a gente, né? Porque a gente não vai poder perguntar onde que dói, a gente vai perguntar o que você sente junto com a dor, né? Então, esse fato de perguntar para o paciente o que você tem de sistêmico que pode me ajudar a fazer o diagnóstico, isso faz parte da anamnese e do bom exame físico, né? Então, como são doenças sistêmicas, né? Então, a gente vai abordar os diversos órgãos e sistemas e pegar as grandes dicas de pele, de sistema nervoso, do quadro cardiopulmonar, trato gastrointestinal, do quadro ocular, muitas vezes, ou cutâneo mucoso, que vão ajudar a gente a direcionar, né? Então, faz muita diferença. Então, quando a gente tem os quadros das espondiloartrites, né, que pegam grandes e médias articulações, predominantemente de membros inferiores,
e que são óligo ou poliartrites, né? Então vão ajudar a gente a pensar, não, eu estou diante de um quadro de uma espondiloartrite, se eu tenho uma biartrite de tornozelo, eu estou falando de uma sarcoidose, né? Eu vejo que nas mãos do paciente. Então, esse olhar diferenciado é que vai fazer com que a gente consiga atirar para o lado correto no nosso diagnóstico diferencial. E muitas vezes assim, o paciente ele apresenta com essas manifestações, mas na cabeça dele ele não vai reportar para você ativamente porque ele acha que não tem nada a ver com a dor dele. Então cabe a nós investigar esses padrões e nós investigarmos de forma ativa se o paciente apresenta-se com uma inflamação ocular ou com algum ritmo gastrointestinal, com uma diarreia com sinais de invasividade e outras manifestações. Né? Quando a gente olha assim, até uma questão, por exemplo, de prova, né? A gente vê, é muito fácil, eu estudei aquilo, mas na vida não é assim, não vai vir a coisa mastigada bonitinho. Cabe a nós fazermos uma boa anamnese, um bom exame físico. Então, esses padrões estão mais para nos dar um norte do que eu tenho que valorizar na minha anamnese, o que eu tenho que fazer perguntas, fazer essa investigação de forma ativa para que a gente consiga definir o quadro etiológico desse paciente. Acho que interessante assim é que a queixa do paciente é uma queixa articular, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, a resposta não está na articulação. E se você não parar para examinar e ver certinho, por exemplo, áreas escondidas, unhas, lesões de psoríase que o paciente não vai reportar, a gente não faz o diagnóstico. Então, não ficar preso tanto à queixa e a gente precisa vasculhar um pouco mais. Então, vamos tentar sistematizar essa avaliação do quadro articular. Então, a gente tem que avaliar o número de articulações, se é um quadro óligoarticular ou se é um quadro poliarticular. Poliarticular é aquele que tem mais de 4 articulações e oligoarticular é aquele que tem de 2 a 4 articulações. A gente vai avaliar também se é um quadro simétrico, ou seja, se comete ambos os lados de maneira simétrica. A gente vai avaliar quais articulações são acometidas, se é mais membro superior ou se é membro inferior, e também a gente tem que avaliar qual o tamanho dessa articulação pequena, se é uma articulação grande. E juntando tudo isso, a gente começa a formar os padrões, como a gente já comentou. Vamos começar pelo principal padrão, que é o paciente com a poliartrite simétrica. Quais diagnósticos diferenciais que a gente tem que ver assim na nossa cabeça? Quais são os principais, né? Acho que o principal que tem que sempre vir à nossa cabeça é a artrite reumatoide, até pela sua prevalência. E aí, independente se você imagina que seja uma soropositiva ou negativa, esse é o padrão predominante. Outra também que tem que vir à sua cabeça seria a artrite psoriásica. Ela pode se apresentar com uma forma poliarticular, até como AR-like. Mas dependendo da região que você está, principalmente próximo aos litorais, a gente tem que sempre lembrar da artropatia por chikungunya, que também pode se apresentar como AR-like. Lá na Baixada Santista, vira e mexe, aparecem uns pacientes com chikungunya que abriu com quadro poliarticular, sem febre e sem exantema. Não é típico, né? A gente não está falando do quadro atípico, tá? O quadro típico vai ter febre, vai ter rash cutâneo, mas tem pacientes que abrem sim com quadro poliarticular, mas não é a regra. Tem as próprias artropatias enteropáticas, né? A gente tem a tipo 2, a gente divide tipo 1 e tipo 2. A tipo 2 que tem um quadro articular mais semelhante ao quadro da artrite reumatoide, um quadro mais poliarticular e simétrico. A grande diferença é que ela não faz erosão. Isso, né? Exatamente. E outra característica interessante é que vocês já tocaram na artrite enteropática, nesses dois grupos, essa forma poliarticular, mais AR-like, não tem relação da atividade de doença intestinal, né? Então o paciente ele pode estar maravilhoso do intestino e estar bombando lá a articulação. Diferente do outro padrão, que é o tipo 1, que seria um acometimento mais oligoarticular de membros inferiores, que tem uma associação com a atividade de doença. Mas aí já entra em um outro padrão de doença, que seria o acometimento oligoarticular. Tá, mas que outras doenças a gente pensaria? Tá, mas calma, antes de chegar lá, a gente ainda tem que falar de uma doença que é muito comum. A gente não pode esquecer de falar. A osteoartrite erosiva. Também, né? Que a gente não pode esquecer, que dá uma poliartrite simétrica, né?
Só que acomete interfalangianas distais e o achado radiográfico é diferente. Mas tem uma tão comum quanto essa quase, né, Dr. Edgar? Eu acho que o Alexandre está querendo se referir. Quem nunca se apaixonou por ela, né? Pelo menos deve ter tido ela como amante em algum momento na reumatologia. Que é o lúpus eritematoso sistêmico, né? Então, acho que assim, o lúpus, acho que a artralgia, os sintomas musculoesqueléticos são os mais comuns, assim como os sintomas mucocutâneos. E dentro dos sintomas musculoesqueléticos, normalmente o paciente tem uma poliartralgia inflamatória ou uma artrite simétrica de grandes, médias e pequenas articulações, que habitualmente é uma artrite não erosiva, né? Pelo menos não erosiva à radiografia, e que pode se manifestar também com uma frouxidão ligamentar e tendinha, que é a artropatia de Charcot, que se apresenta com deformidades reversíveis. Mas é interessante que os estudos têm mostrado que quando você vai utilizar outros métodos com maior sensibilidade, incluindo ressonância ou mesmo ultrassonografia com Doppler, você encontra uma taxa relevante de erosão na articulação desses pacientes. Chega de 20% até 50% em algumas séries de alguns estudos também. Mas acho que o lúpus a gente não pode esquecer, e aí está a dica dos sintomas sistêmicos, né? E dos sintomas iniciais dos pacientes, né? Às vezes é o que a gente pensa, né? O paciente, que a gente já comentou antes, o paciente nunca vai acordar, ou raramente ele vai acordar. O que você vai fazer hoje? Eu vou no reumatologista porque eu acho que eu tenho lúpus. Não, ele não conhece a doença, infelizmente, ainda. Ele vai para que a gente tente montar as peças desse quebra-cabeça. Né? E aí, aproveitando, eu acho que, lembrando do lúpus, a gente tem que lembrar das outras colagenoses, né? A gente não pode esquecer. Aí entra toda a lista, né? Síndrome de Sjögren pode também dar um quadro articular semelhante ao lúpus, semelhante à artrite reumatoide. Pode vir em conjunto as miopatias. E principalmente das miopatias, tem que lembrar da síndrome antissintetase. Na síndrome de sintetase tem uma casuística que mostra que 1/3 dos pacientes que têm síndrome de sintetase abriram um quadro articular isolado, tá? E a síndrome de sintetase, ela pode dar uma coisa que a gente lembra muito na artrite reumatoide, e ela também pode fazer, que é erosão, tá? Mas não é uma erosão tão importante quanto a artrite reumatoide. Eu acho que mais interessante que isso que você falou também, Ale, que é muito, muito importante, é que todos nós acho que já tivemos a oportunidade de ver, né? Um paciente que iniciou um quadro com uma poliartrite simétrica de grandes, médias e pequenas articulações, foi inicialmente tratado como artrite reumatoide, o que não tem erro nenhum nesse processo. Depois tem um quadro pulmonar, né, que também é uma associação comum entre as duas doenças, e depois você faz um diagnóstico de uma síndrome de sintetase, seja através de anticorpos ou mesmo das manifestações clínicas que ele vai apresentando ao longo da sua evolução, né? Então, acho que isso que você tocou é muito importante, muito relevante, né? Então, mesmo que a gente tenha uma hipótese diagnóstica, a gente tem que sempre lembrar de acompanhar e obedecer os sinais que o corpo está dando, né? Então, acho que a medicina é feita de sinais clínicos, né? Sinais através da anamnese ou do exame físico, ou mesmo de alterações laboratoriais, e que a gente vai vendo e perceber esses sinais, porque o corpo dá sempre alguns sinais que a gente tem que ficar atento. Então, para poder enxergar esses sinais e mudança no nosso diagnóstico, às vezes. Interessante esses sinais que você falou, Edgar. O paciente que está com um quadro bastante inicial, tem aquela artropatia inflamatória, e uma coisa que chama muita atenção, que ele começa a ter, por exemplo, síndrome do túnel do carpo. Nós estamos falando aqui de poliartrite simétrica, e a gente tem que pensar, né, se esse paciente está apresentando uma síndrome do túnel do carpo, pode ser um início de uma sinovite do punho. Então, lógico, nós temos outras causas, mas se o paciente já tem uma artropatia inflamatória e ainda não tem uma sinovite evidente, mas se apresenta com uma síndrome do túnel do carpo, principalmente se for bilateralmente, pode ser o início de uma sinovite do punho. Então, a gente vê muitos pacientes com artrite reumatoide que já chegam para a gente operado, né, do síndrome do túnel do carpo, e aí isso é mais uma coisa para a gente ficar atento, que pode ser um quadro inicial. Mas não vamos esquecer da doença por pirofosfato de cálcio, pessoal. Esse a gente não pode esquecer, tá vendo? A gente esquece, não tem jeito, né? Muitos pacientes, às vezes, né, principalmente mulheres de mais idade, que tem aquela artrite reumatoide ali soronegativa, que acabam evoluindo, e você muitas vezes vai ver na radiografia, tem ali uma calcificação do ligamento triangular do carpo, tem uma calcificação no joelho, na interlinha articular. Então a gente não pode esquecer de doença pirofosfato de cálcio, ela pode simular AR, né? E a doença do pirofosfato de cálcio faz a gente pensar em outras doenças, né, também, né? Então, outras doenças sistêmicas, né? Outras doenças sistêmicas, né? Então ela pode ser uma manifestação de outras doenças, hiperparatiroidismo, hemocromatose, hipofosfatasia, hipomagnesemia.
São os hipos, né, pessoal? Então lembrar sempre disso, né? Então, Hemocromatose, né? Acho que já foi, né? Já foi. E só para complicar um pouquinho mais, né, a doença de pirofosfato de cálcio também pode ser consequência da artrite reumatoide, né? Então a gente pode não precisar escolher uma ou outra, às vezes você pode ganhar as duas, né? Então... eu acho que quando a gente fala do pirofosfato de cálcio, né, tem aquela forma que é assintomática, a forma que é pseudo-gota, né, que é a crise aguda, a forma da pseudo-AR também, e essa forma assintomática que a gente às vezes encontra no paciente assintomático, que é um achado da osteoartrite, o que veio primeiro, né, o pirofosfato ou a osteoartrite que está evoluindo com uma doença de pirofosfato secundária, né? É interessante isso mesmo. Só para vocês verem o tanto de diagnóstico diferencial que a gente falou aqui sobre a poliartrite simétrica. Exato. Isso então, ainda tem os mas outros a gente padrões, precisa né? seguir em frente, senão a gente não sai do campo. Não, só mais uma aqui. Eu acho que é o desespero de muito reumatologista, porque hoje a gente não tem um tratamento muito bem estabelecido ou eficaz, que é a osteoartrite erosiva, né? A gente falou agora aqui de pirofosfato, imagina-se que tem uma atropatia microcristalina que a gente não consegue comprovar friamente, mas um paciente com uma osteoartrite erosiva, ele vai ter um quadro bastante inflamatório e geralmente o que a gente espera é que esse paciente também tenha uma poliartrite simétrica. Né? A grande dica acho que é o que vocês já comentaram, né? Acometimento das interfalangianas distais e os achados na radiografia também. E já que a gente falou de interfalangiana distal, existem outras doenças, além da osteoartrite, que gostam da interfalangiana distal e que a gente pode pensar um pouquinho mais quando a gente tem esse padrão de acometimento. Que doenças são essas, Alexandre? Fala pra gente. Tá, então interfalangiana distal. O Pedro, acho que ele já comentou, né? A gente não pode esquecer da psoríase, né? A gente também sempre lembra que é clássica de prova também, gota, teoricamente pode fazer interfalangiana distal. E tem algumas outras um pouco menos comum. Tá? Hemocromatose pode fazer interfalangiana distal e a gente tem que pensar principalmente no homem com osteoartrite nodal. Porque a gente para e pensa, quantas vezes no consultório a gente tem um paciente, um homem, com osteoartrite nodal? Eu não lembro de nenhum. Mas se a gente vê, tem que pensar em hemocromatose. Tá? Então tem que olhar ali na radiografia a segunda e a terceira metacarpofalangiana para ver se não tem aquele osteófito engancho. Outros dois padrões, outras duas doenças que basicamente eu só vi no livro, a gente estuda bastante, aplica no prova para os residentes, mas eu só vi no livro, é a reticulocitose multicêntrica, que pode fazer acometimento de interfalangiana distal e pode fazer erosão. Aí a gente tem que lembrar daqueles nódulos periungueais, como se fosse colar de contas. E tem uma outra também que eu só vi no livro, que é o reumatismo fibroblástico, que também pode simular um quadro de artrite reumatoide com interfalangiana distal e erosão, mas assim, é muito raro, né? Eu peguei outro paciente, mas aqui ele não vai falar de exceções, vai falar de padrões. Que seria um paciente que tem múltiplos cistos interfalangianos distais e a gente tem que sempre pensar na sarcoidose. Né? A gente vai falar na sarcoidose, mas com predominante a biartrite de tornozelos, como o Edgar já disse, mas você pega um paciente com múltiplos cistos em falanges distais, também pensar em sarcoidose. Ou múltiplos cistos em punhos, né? Às vezes também é uma doença que é muito cística, lembrar sempre da sarcoidose realmente, né? Como outra que gosta de dar cisto também é a amiloidose também. A gente também tem que lembrar, outra que gosta de fazer bastante cisto. A gente começou a falar um pouco mais em relação às oligoartrite membros inferiores e falamos sobre as artropatias enteropáticas, mas a gente não pode esquecer do restante do guarda-chuva das espondiloartrites, né? Então, entram a própria espondilite anquilosante, a artropatia psoriásica, a artrite reativa. Eu queria ressaltar aqui, a gente está falando de artrites crônicas, né? Mais de 6 semanas. E a gente deixa um pouco de lado, e realmente é para deixar um pouquinho de lado, mas não totalmente, os quadros infecciosos, né? Então... acho que a gente não pode esquecer também que vivemos no Brasil e a gente não pode esquecer da tuberculose. A tuberculose, ela também pode aparecer como uma oligoartrite de membros inferiores, né? Que a gente chama de PONC. Como se fosse uma artrite mesmo reacional, uma artrite asséptica, né? Como uma resposta ao processo inflamatório da tuberculose. E ela pode, na teoria, ter uma nodose também, né? Então, a gente às vezes compra como sarcoidose, mas a gente está no Brasil e pode ser tuberculose. Então, a gente não pode comprar gato por lebre no Brasil. Então, assim, a gente falou das manifestações articulares, a gente falou dos principais padrões, e a gente tem algumas pistas que podem nos ajudar, né, dentro da história clínica e do exame físico para também elucidar o diagnóstico. Então, saindo um pouco da articulação, a gente vai para os sintomas periarticulares,
E aí, dentro dos sintomas periarticulares, a gente chama atenção principalmente para a dactilite, o famoso dedo em salsicha, em que a gente vê o aumento difuso do quirodáctilo ou do pododáctilo, e as tenossinovites, né? As tenossinovites significativas que chamam atenção dentro de um quadro mais agudo, lembrando das infecções, dos quadros crônicos, lembrando também desde a artrite reumatoide, né? A gente tem as tenossinovites dos extensores, a gente tem dos flexores nas espondiloartropatias. E falando da dactilite, né, as principais causas que nós observamos é a artrite psoriásica, a artrite reativa e algumas artropatias microcristalinas, a própria gota, mas tem descrição também de pirofosfato e outras artropatias microcristalinas que também pode se apresentar como dactilite. A dactilite que ficou famosa, que todo mundo não parava de falar com o rei Charles, né, ultimamente. Deixa o rei reinar, pessoal. Vamos deixar o homem quieto. Vamos deixar o rei em paz, se era dactilite, se não era, cenas dos próximos capítulos. E outra causa de dactilite também é a sarcoidose, né? O acometimento articular crônico da sarcoidose pode dar dactilite. E também lembrar de infecções atípicas também, né? Que pode causar, apesar de menos comum. Perfeito. E a zentesite, que nós já comentamos anteriormente, que é aquela região da inserção do tendão no osso, que pode ficar inflamada, nem sempre vai ser visível, que nem a gente olha nos livros, por exemplo, principalmente quando a gente observa na entesopatia do aquileu, na inserção do tendão aquileu. Então, é necessário que a gente palpe a região, os principais locais de êntese, mas até pelas próprias polias, né, que nós temos nas mãos, às vezes o paciente ele pode se apresentar com uma dor que a gente pode entender como uma entesite. Então, um acometimento das polias, uma vez que o paciente não tenha, por exemplo, artrite, mas tem uma artropatia inflamatória, você realiza a flexão, a extensão, não tem uma tenossinovite, o paciente refere uma dor, isso pode também levar a crer que você tenha uma entesite. Dentre os acometimentos periarticulares, a gente não pode esquecer, então, da dactilite, das tenossinovites e das entesites. Tá. Das tenossinovites que a Rivka comentou um pouquinho, falou da artrite reumatoide, a gente tem que lembrar, como a gente já falou, da chikungunya. Gosta muito de fazer tenossinovite, mesmo na fase crônica, né? Das causas infecciosas, que, parecido com a dactilite, a gente também tem que lembrar das infecções atípicas, né? Tanto por fungo quanto por bactéria. E vai depender também muito desse território acometido, se é uma tenossinovite mais dos extensores ou se é uma tenossinovite mais dos flexores. Tenossinovite dos extensores, a gente pensa mais na artrite reumatoide, isso nas mãos, é claro, e uma tenossinovite dos flexores, a gente acaba lembrando um pouquinho mais das espondiloartrites. Saindo do quadro articular, periarticular, a gente vai olhar para os sintomas sistêmicos. Então, questionar sobre febre, sobre perda de peso. Então, existem algumas doenças que se apresentam com um quadro sistêmico muito mais importante. Lembrando também que os quadros infecciosos eles podem ser um gatilho para o surgimento de uma manifestação autoimune. Por exemplo, um lúpus que abriu depois de um quadro infeccioso, por exemplo. Quando a gente fala de febre e sintomas constitucionais, a gente vai pensar, né, nas próprias colagenoses, como foi citado, mas também um grande grupo das autoinflamatórias, né? Então, doença de Still é uma doença que a gente tem que pensar sempre que o paciente apresenta-se com febre e as outras características que são as outras pistas, né? Paciente com rash, um padrão mais intermitente. Então, a própria febre familiar do Mediterrâneo, que a gente já falou um pouco antes, mas também no paciente que tem um quadro articular associado à febre, dor abdominal recorrente. Outra das nossas doenças que também gostam de fazer febre no momento prodrômico são as vasculites. Nem sempre vão se apresentar como poliartrites, mas a febre é uma manifestação que a gente pode ter, por exemplo, na artrite de células gigantes, na poliartrite nodosa, que são as principais vasculites que se apresentam como manifestação sistêmica. E a gente também, obviamente, não pode esquecer que o paciente pode ter uma neoplasia escondida. Então, quadros paraneoplásicos também podem se apresentar como poliartrite e a febre também pode ser um sinal para a gente ficar mais alerta. Eu acho que outra também dica também importante, se a gente está pegando as dicas, né, em relação às vasculites também, né, Pedro, que pode se manifestar como poliartrite, pode ser a própria crioglobulinemia, né, pensar nos sintomas sistêmicos da doença, incluindo seja ela paraneoplásica, ou seja uma crio tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, associadas a diversas doenças, pensar na púrpura, na artrite, nas manifestações renais, pulmonares também, mas a artrite faz parte também da crioglobulinemia, né?
poliartrite. Então, além do sintoma sistêmico, outra pista que ajuda muito a gente a diferenciar o diagnóstico são as lesões de pele, né? Nossa, aí a lesão de pele entra um mundo, né? Muita coisa pode fazer com que a gente seja direcionado para uma doença diferente. Mas tem alguns sítios que a gente não pode deixar de olhar no exame físico da reumatologia de maneira ativa, mesmo o paciente estando assintomático. Que são orelha, pavilhão auricular, até para ver se tem lesão de lúpus discoide, ver região retroauricular para procurar lesão de psoríase, couro cabeludo, região periumbilical, região interglútea, regiões de áreas de psoríase que são escondidas e que a gente só vai saber procurando. E muitas vezes o paciente não vai se queixar. O que a gente muitas vezes esquece é o leito ungueal. O leito ungueal. Não esquecer de olhar a unha, né? Perfeito. A gente fala de leito ungueal, vem à cabeça a própria artrite psoriásica com distrofia ungueal, mas voltando mais uma vez às colagenoses, às vezes o paciente se apresenta com uma poliartrite, falamos agora de sintomas sistêmicos como febre, e às vezes o paciente pode apresentar com uma inflamação em volta da unha que a gente conhece como cuticulite. Então, é muito importante que a gente avalie a unha dos nossos pacientes. Então, se a gente for falar de todos os sistemas um por um, o episódio não vai acabar hoje. Então, para a gente tentar resumir um pouquinho mais, a gente vai associar os quadros óligo e de poliartrite crônica, mais alguns outros sintomas e vai tentar formar alguns fenótipos. Então, por exemplo, pessoal, se eu pensasse em um paciente com uma óligo ou poliartrite associada ao eritema nodoso, o que eu tenho que pensar? Acredito que as artrites enteropáticas seriam uma grande hipótese nesse caso. Isso, e a gente não pode esquecer da sarcoidose, da tuberculose, doenças granulomatosas. Artrite reumatoide pode mais ou menos comum. Ou mesmo a doença de BC. Exato. Ótimo. E agora um paciente com quadro articular e esclerite. Aí a gente não pode esquecer da artrite reumatoide. Paciente com as vasculites associadas ao ANCA, principalmente a GPA. A policontrite recidivante, né, que é um quadro que pode vir isolado, associado a outras doenças, como a R, ou mesmo associado às vasculites ANCA associadas. E menos comum, o lúpus, mas ele pode. Lúpus sempre pode tudo. Agora, no paciente que chega com o sintoma oligopoliarticular e púrpura palpável. Eu vejo esse paciente com uma vasculite crioglobulinêmica bem grave, hein? Vamos abrir o céssio, né? Mas mais uma vez, o lúpus está lá. Pode as até vasculites no geral, né? geral, acho que as né? vasculites no geral a gente tem que colocar nesse paciente, né? E entram as infecciosas também. As vasculites de pequenos vasos, né? Então, assim, predominantemente de pequenos vasos, eu acho que a gente tem que abrir mesmo. E agora, um paciente com uma oligopoliartrite, geralmente mais uma poliartrite, e com uma hepatosplenomegalia. Síndrome mielodisplásica. Lúpus. Doença de Still. Perfeito, perfeito. Não esquecer que a síndrome mielodisplásica, ela pode fazer epifenômeno e pode fazer um quadro de poliartrite. Eu tenho esse paciente. Então a gente tem que ficar esperto. E se o paciente tem poli ou oligoartrite associada a úlceras orais? E diarreia. Úlceras orais e diarreia. Doença inflamatória intestinal. No SDBC também seria uma Lúpus. grande possibilidade. Doença celíaca. A gente tem que lembrar da celíaca também. A dica é, se você responder lúpus, você já ganha um ponto. Ótimo, muito bom. E até a gente até convida vocês, pessoal, a fazerem uma pausa no episódio e pensar nos diagnósticos diferenciais que vem na cabeça de vocês também. Mas só para lembrar, claro que a gente não falou tudo, né? E é só para lembrar que são muitos os diagnósticos diferenciais. Já que eu não fiz nenhuma, deixa eu fazer uma, né? Então, manda aí. Paciente com oligopoliartrite e uveíte. BC. As espondiloartrites. Sarcoidose. Lúpus. Não é comum, né, que o lúpus tenha, né? Na verdade, o uveíte, né, como manifestação principal, mas só para a gente entrar na brincadeira e lembrar que o lúpus pode ter manifestações heterogêneas e pleomórficas. E dá para a gente fazer a placa de todos os casos do país se a gente pegar essa combinação de todas as manifestações do lúpus, né? Provavelmente. Eu tenho ainda mais um diagnóstico para essa doença, para essa manifestação. Que sempre cabe na medicina. Que é a tuberculose também, né? Ah, é verdade. A tuberculose, bem lembrado. Sarcoidose, Então, assim, tuberculose, mais um lúpus adendo. e sífilis. Na dúvida, é sífilis, que a lúpus, gente tem que lembrar tuberculose também. ou sífilis. Sífilis também, exatamente. As doenças de mil faces. Aí depois a gente quer entrar na endocardite e por aí vai.
Mas só aproveitando, lembrando e falando das infecciosas, que a gente já tá falando aqui, a gente comentou de sífilis, que pode fazer um quadro articular mais crônico, inclusive, a gente também tem que lembrar das hepatites, que podem cronificar, principalmente da hepatite C, se não me falha a memória. HIV também pode fazer um quadro articular e mais crônico também, né? E a chikungunya, que a gente já cansou de falar aqui, que no Brasil nem se fala, né? E aí depois que a gente viu tudo, vasculhei, o paciente não tem sintoma extraarticular. Fiquei só com o quadro articular. O que eu posso fazer para me ajudar mais a chegar nesse diagnóstico? Chegou a hora de a gente fazer os exames complementares. Então, assim, só para a gente entender melhor, a gente viu depois de tanta coisa, depois de tudo que a gente falou, que a gente foi falar de exames complementares. Então, nesses quadros, os exames complementares, eles não são a chave de tudo, né? Então, o exame complementar ele vai entrar aí, mas para confirmar aquele nosso diagnóstico, mas a gente precisa de um grande caminho antes de chegar nos exames. Quando a gente fala de poliartrites crônicas, a nossa anamnese, o exame físico, eles correspondem mais ou menos cerca de 75% para a gente fechar o diagnóstico do paciente. E quais esses exames assim que a gente poderia pedir de uma forma geral para um paciente sem estar direcionado? Então, o paciente só tem um quadro poliarticular e procurei, não tem nada de sintoma extraarticular. O que eu já posso pedir de uma forma inicial para qualquer paciente que chega com esse sintoma? Primeira coisa, não existe o hematograma, né? A gente tem que lembrar que isso não existe. Então, no geral, se você não achou nenhuma pista na sua anamnese, a primeira coisa que você tem que fazer é revisar sua anamnese e revisar seu exame físico. Mas mesmo assim, você não achou nada. Isso é um quadro de poliartrite simétrica, no caso, a gente tem que lembrar da artrite reumatoide. Então, já pensar no mais comum. No mais comum. Já pensar na artrite reumatoide, vai pedir o fator reumatoide. Se é uma poliartrite simétrica e tem mais algum outro sintoma, mais alguma outra pista, por exemplo, tem uns sintomas secos, tem boca seca, olho seco, vou pedir um FAM. E assim por diante. Porque depois, se você não direciona, aí você pede um FAM e aí você não vai saber o que fazer com esse FAM positivo depois. Vem um FAM em baixos títulos, um FAM nuclear pontilhado fino, e aí? Será que é lúpus? Será que é Sjögren? Ou será que é um FAM isolado que pode ser positivo na população normal saudável, né? É só ressaltar aqui que a Rivka falou da importância de a gente ter a clínica, porque a gente tem alterações laboratoriais que não correspondem ao que tudo que a gente falou agora, né? Então, por exemplo, a gente acabou de falar aqui um paciente com poliartrite. Pode ser um quadro de artrite gotosa? Pode ser, naquele caso mais prolongado. Mas tem um quadro que iniciou há pouco tempo, paciente com uma poliartrite, e aí vem com ácido úrico elevado, não vai ser a sua primeira hipótese uma artrite gotosa. Então, é importante a gente definir esse padrão de acometimento articular, porque ele vai nos auxiliar na avaliação etiológica melhor, assim como o próprio fator reumatoide. Então, a gente sabe que o fator reumatoide pode estar positivo em outras situações. Então, se o paciente não tem um quadro clínico que nos remete logo de cara a uma artrite reumatoide, cuidado quando a gente for avaliar esse fator reumatoide. Não necessariamente esse paciente ele vai ter uma artrite reumatoide. E eu acho que lembrar isso, né? A gente tem que pensar em pedir aquele exame que vai ajudar na nossa tomada de decisão, né? Seja uma tomada de decisão que vai influenciar no nosso diagnóstico, na nossa terapêutica mais à frente. Então, lógico, o diagnóstico, como a gente comentou antes, nessa primeira parte do podcast, que o diagnóstico diferencial é extremamente amplo, né? E a gente tenta definir esse diagnóstico diferencial em padrões, pedir esses exames baseado na nossa suspeita clínica inicial. Então, a gente vai solicitar provas inflamatórias, VHS e PCR, função renal e hepática, pensando que isso pode ajudar na nossa tomada de decisão de escolha do melhor tratamento e melhor medicação, uma eletroforese de proteínas para pesquisa de hipergama poli ou monoclonal, dosagem das imunoglobulinas para avaliar possíveis imunodeficiências associadas às doenças reumáticas imunomediadas ou não, e os autoanticorpos, né, que a gente sempre fala muito. Então, o FAM, que a gente sabe que ele é um exame extremamente útil para o diagnóstico de muitas das nossas doenças autoimunes, incluindo lúpus, Sjögren, miopatias inflamatórias sistêmicas, esclerose sistêmica também, mas que ele é positivo em 12% a 22% da população saudável, segundo algumas instituições. A gente está falando de uma população acima de 200 milhões de brasileiros, então a gente está falando de uma chance do FAM ser positivo em quase 40 milhões de pessoas, né? Muita gente. Então, se a gente pedir de maneira indiscriminada na hora da interpretação, como vocês já muito bem comentaram, o próprio fator reumatoide, que tem um comportamento
dentre os exames laboratoriais, de certa forma, um pouco promíscuo por aparecerem diversas doenças, sejam elas imunomediadas ou não imunomediadas. Então, ele tem uma boa sensibilidade, mas uma baixa especificidade, né? Ele está presente na artrite reumatoide, em que ele não é só diagnóstico, mas é um fator prognóstico. Está presente na crioglobulinemia, no próprio lúpus, no próprio Sjögren, né? E outras condições não inflamatórias ou não imunomediadas. As infecções, endocardite infecciosa, hepatite C, HIV, própria sarcoidose, ele pode estar presente também. Então, ficar atento. O anti-CCP, que tem um valor preditivo positivo muito importante, né, para artrite reumatoide, também relacionado ao prognóstico da doença. O anti-PR3 e o anti-MPO, que devem ser solicitados antes do ANCA, preferencialmente, quando disponíveis, né? Então, essa associação do anti-PR3 e anti-MPO com as vasculites ANCA associadas e outras condições também, acho que são os principais exames que a gente vai pensar. E se pensar para o lado das espondiloartrites, em alguns casos específicos, né, em termos de exame laboratorial, o próprio HLA-B27 que pode servir também. 10. 10 de nota 10, doutor Edgar. Parabéns, viu? Tá aprovado. Tá bom. Mas assim, tem alguns pacientes que a gente vai fazer tudo isso. A gente vai revisar a história clínica do paciente, a gente vai fazer a avaliação complementar com diversos exames laboratoriais, vai fazer a avaliação radiográfica e mesmo assim, às vezes, a gente não chega num diagnóstico propriamente dito. E lembrando que nos pacientes com quadros muito iniciais, a radiografia não vai ter uma alteração radiográfica que vai ser diagnóstica muitas vezes, né? E pode ser que mesmo até exames mais avançados só vai mostrar, por exemplo, um quadro de sinovite, um quadro de artrite propriamente dito, e também não vai te dar uma pista tão diagnóstica assim. E a gente ainda tem que tomar cuidado daqueles exames, por exemplo, a ressonância, que pode mostrar alterações mesmo em indivíduos saudáveis, assintomáticos, né? A gente tem alguns estudos já mostrando que pacientes saudáveis fazem ressonância e podem apresentar sinovite, podem apresentar pequenas erosões, edema de medula óssea. Então a gente tem que tomar cuidado também com esses exames hipersensíveis. Mas muitas vezes a gente vai fazer tudo isso e não vai chegar em lugar nenhum. E aí, como é que esse paciente vai... Qual o nome do diagnóstico desse paciente? Onde é que ele vai chegar? E aí entra a parte de autoajuda aqui, né? Então, a gente precisa conversar com o nosso paciente que muitas vezes o diagnóstico ele vai vir com o tempo, né? Então, dos pacientes com artrite indiferenciada, 30% vão evoluir com artrite reumatoide, 30% podem entrar em remissão, 20% vão persistir como artrite indiferenciada e o restante como outros diagnósticos reumatológicos. Então, assim, explicar ao paciente que o diagnóstico vai vir com o tempo e muitas vezes ele vai ficar como um quadro de artrite indiferenciada e que isso não vai mudar o tratamento dele. Ele vai tratar para melhora dos sintomas e o acompanhamento precisa ser feito. Assim, eu gosto de falar para os pacientes que quando ele está começando um quadro articular, é igual quando a gente está conhecendo uma pessoa. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa, a gente acha que essa pessoa é do bem. Mas ao longo dos anos, a gente descobre que é uma pessoa do mal. Porque a pessoa vai mostrando a cara, vai mostrando as pistas, né? E é a mesma coisa na reumatologia. As doenças, com o tempo, elas vão mostrando quem elas são. Então a gente tem que ter paciência na reumatologia. O importante é você tratar o paciente após você ter avaliado causas malignas, por exemplo, uma neoplasia, ou causas infecciosas. Você descartou que não é isso. E o paciente não tem nenhuma outra causa mais provável para aquele quadro de artrite indiferenciada, esse paciente tem que ser tratado para evitar que esse paciente muitas vezes evolua com dor articular, quando se trata, no caso, de uma artropatia inflamatória crônica como na artrite reumatoide, que pode começar com um quadro diferenciado. E é isso, pessoal. Então chegamos à conclusão que reumato é difícil mesmo, mas estamos aqui para nos ajudar. Ninguém solta a mão de ninguém, e é isso. É difícil, mas é muito gostoso, né? Eu acho que isso faz a diferença, né? Então, é muito interessante a gente ter isso na manga sempre, né? Então, ter sempre aquele aperto no coração e aquela palpitação que vai acordar a gente à noite pensando no que vai fazer no dia seguinte. Pessoal, nesse episódio agora foi muito importante que a gente revisou a nossa base da reumatologia, que é o diagnóstico diferencial dos quadros de óligo e poliartrites crônicas, como diagnóstico diferencial principalmente de artrite reumatoide. E não deixe de conferir o nosso próximo episódio, que vai ser especial, vai ser o Halloween. Tá? Vai sair dia 31 de outubro e vocês não perdem por esperar. Nesse episódio, claro que a gente não conseguiu falar de tudo que a gente gostaria, mas você pode ver mais detalhes no nosso resumo que está no site. Então, terminou aqui, corre pro site que tem muito mais. Junto com o resumo de gota, tratamento, a gente e o resumo de nefrite lúpica que vai sair, tá, pessoal? Essa semana agora já saiu, se você
Checou recentemente, não estava lá, agora está. Então segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha. Se você tem alguma ideia, alguma dúvida, conversa com a gente que a gente está aqui. E para quem sentiu falta das monoartrites crônicas, já está no nosso Instagram a postagem das principais diagnósticos diferenciais das monoartrites crônicas. É isso aí, pessoal. Se vocês acham que esse foi importante, o mais importante é sempre o próximo. Então não deixem de seguir, falem com seus amigos residentes, falem com seus alunos, falem com os outros professores e a gente vai estar aqui no próximo episódio que vai ser assustador. Halloween. Até mais. Tchau. E com essa, adeus.